Bem-vindo ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já! Muita coisa já aconteceu, muita coisa está acontecendo de uma maneira que é muito interessante. E tudo isso vem de tudo aquilo que a gente veio dizendo, 5 anos dizendo, olha, setembro de 2025 é uma data muito importante, é uma data que vai mudar a humanidade. E todo mundo, né, gera aquela expectativa do que é mudar a humanidade, setembro de 25 é uma catástrofe, é isso, aquilo, aquele outro. E, na verdade, foi uma liberação energética do planeta, né, vamos dizer assim, dos seres que dominam isso daqui. E que essa liberação, que ainda não é total, mas ela é uma parcial de forma bem grande, fez com que abrisse o campo energético para que novas informações começassem a acontecer. E foi decidido, né, pela organização multidimensional que toma conta desse processo, vamos chamar essa organização de Federação Galáctica de Mundos, né? São 2 órgãos distintos. Nós temos a Federação Galáctica de Mundos, nós temos a Confederação Galáctica de Mundos. A federação são várias, porque depende de cada quadrante de cada área do universo, e a confederação é uma só. Então a federação responsável pela área que nós estamos aqui decidiu que a melhor maneira de ajudar os humanos dentro desse processo de descoberta daquilo que seriam as informações para nos libertar desse processo escravatório, vamos chamar assim, fosse que as informações chegassem de uma forma mais suave e menos traumática possível. Então, uma vez que tudo que precisava ser decidido foi decidido no sentido de adiantamento de uma energia nova no planeta, que possibilitou as coisas a começarem a acontecer com mais velocidade, se a gente for notar, né, a gente tem vindo aí 2024, 2025, com muitas revelações, principalmente de membros da Casa Branca, pessoas como um amigo meu, o JP, né, que é o JP, que ele agora mostrou o rosto, pôde mostrar o rosto, mas ele é um não só contatado, mas é um super soldado que trabalha no serviço especial, Serviço Espacial Secreto Americano, onde ele já voou em nave, já fez essas coisas todas de forma física, né? Ele vai com um avatarzinho dele, literalmente. Então, assim, isso começou a vir à tona de uma forma mais clara no decorrer de 2025, mas setembro de 25 houve uma liberação energética suficiente que permitiu que algumas coisas começassem a ficar mais claras. Então, a gente tem um lançamento de um documentário que já eu vou lembrar o nome, que é um documentário que eu acho que está no Amazon Prime, que é um documentário que fala sobre... como é que é? Acho que é The Disclosure, eu acho. Acho eu que Disclosure Day, não é? Não, Disclosure Day é o filme que vai ser lançado, mas eu acho que o documentário chama-se... Acho que é The Disclosure. É um documentário que vários integrantes do governo americano, e não são integrantes tipo, foi o faxineiro do governo que disse. Não, é o general, pessoas de altíssima patente, ex-diretor da CIA, ex-diretor aquelas siglas de empresas com siglas de 3 nomes nos Estados Unidos, né? Organizações com siglas de 3 nomes. É The Age of Disclosure. Isso. Esse é o documentário do The Disclosure Project. Exatamente esse. Muito bom. Então, toda essa jornada do The Disclosure Project e The Age of Disclosure, né? A era da informação, vamos chamar assim, né? Porque o disclosure não é nem informação, disclosure é um desacobertamento, se a gente pudesse traduzir de uma forma mais... lírica. Então, esse desacobertamento, né? Esse documentário em si, eu particularmente, eu acho muito interessante, mas ele é um documentário que foi claro que a intenção do documentário era ser um primeiro passo. E por que eu estou dizendo isso? Quase sempre o documentário deixa a entender que
não saber sobre essas coisas é uma ameaça à soberania americana. O documentário é quase um documentário sobre o quão os Estados Unidos é maravilhoso e precisa ter essa informação para continuar sendo maravilhoso. Então, isso é o documentário. Eu discordo 100% dessa informação, do jeito que isso foi feito, mas eu entendo que isso é o primeiro passo para ser dado, o primeiro Você entende degrau. o propósito por detrás É o primeiro passo. desse passo. Saindo disso, final de dezembro, a gente tem o segundo documentário do caso Varginha, feito pelo americano Jamie Foxx. Por que é tão importante o documentário do Jamie Foxx? Ele foi o mais fiel às informações verídicas sobre o caso Varginha. E o Jamie Foxx, ele esteve no Brasil e foi a fundo, no limite do que dava para conseguir as informações. Acho que é Jamie Foxx, tenho quase certeza, depois a gente pode até procurar aí esse documentário do caso Varginha. Acho que é Jamie Foxx. O documentário é JME. Moment of Contact. Exatamente, Moment of Contact. E teve agora o Moment of Contact 2, que foi lançado na, sei lá, última semana de dezembro, se não me falha a memória. Por que é tão interessante isso? A segunda fase desse documentário, ele traz testemunha das pessoas que estavam com o ET de Varginha, contando o que era estar na presença do ET de Varginha. Então, assim, que não era só um, eram 3. Se não me falha a memória, eram 3. 99% de certeza. O que acontece com isso? Você vê um médico renomado de uma cidade do interior colocando a cara a tapa, dizendo: sim, eu estive, sim, não era humano, sim, o ser era assim, assim, assado, e começa a contar tudo que ele viu, tudo que ele presenciou. O médico chora muito, inclusive o Jamie Foxx chora muito, porque na hora de contar, o cara fala, ele era um anjo, a energia de um anjo. É James Foxx, peguei aqui. James, né? Que James seria um apelido, é James Foxx. Então, assim, o cara expõe, né, se expõe a ponto de se ser ridicularizado, né? Porque Ainda mais numa cidade de interior. de interior de Minas. Se fosse né, em São Paulo, tudo bem, né? ninguém Ele ia dá lembrar. dois passos, tá num bairro que ninguém sabe quem ele é. Exatamente, Agora, mas o cara é o chefe da ala de medicina do hospital da cidade dele há 30 anos. Porque todo mundo sabe quem é o doutor fulano, entendeu? Fale o nome dele agora. Mas qual que é a importância desse documentário, então? A importância é a confirmação de testemunhos e novos documentos que comprovam que o caso aconteceu. E ele é o maior caso ufológico da história desse planeta. Não porque ele tem uma importância técnica, que no caso de Roswell, 1947, se não me falha a memória, a importância técnica era maior, porque daquela nave foi feita engenharia reversa e começou, assim, um dos processos de engenharia reversa. A engenharia reversa já acontece desde a década de 20, antes um pouco de 20. Mas o caso Roswell, ele tem essa importância, digamos assim, para os Estados Unidos no sentido da engenharia reversa, que não aconteceu aqui, porque a nave quebrou no caminho, né? Ela foi derrubada propositalmente, a nave não teve um acidente. Então assim, os ETs não pousaram em Varginha, eles foram derrubados e caíram em Varginha. O governo americano derrubou na época. Não podemos falar isso, né? Não posso dizer que foi o governo americano, mas o que eu posso dizer é o seguinte: quem atirou na nave avisou e o primeiro documentário do caso Varginha mostra isso, avisou para o Siddhartha, o sistema de controle de tráfego aéreo, que ia cair um objeto em Varginha. Ele já sabia pela rota que o objeto estava fazendo que ele ia cair em Varginha. Então, quando o objeto caiu em Varginha, o exército já estava a caminho. Não era uma coisa tipo, caiu primeiro, receberam uma ligação. Não, tudo foi feito de uma maneira. E o primeiro documentário mostra isso de forma muito legal, com testemunho do cara do Siddhartha, testemunho do cara do não sei o quê, dizendo que não, a gente sabia, o cara que viu e aquela coisa toda. Muito bacana. E o ponto dele é que agora tem o segundo documentário, a parte 2. Que é muito mais intenso do que o primeiro, por quê? Porque mostra os testemunhos de gente que... O primeiro documentário tem, sei lá, pessoas que se negaram a falar, Esse agora não, a galera resolveu abrir o bico mesmo e todo mundo falou, e contando o que foi, como é que viu, como é que não viu. Qual foi a experiência de ter visto, o que sentiu. Então, assim, é muito forte o documentário pela veracidade do caso. E esses pontos que você está trazendo corroboram
agregam a informação de que isso tudo ocorreu no final do ano passado, certo? Só pôde ser liberado esse documentário porque a energia permitia. Porque imagina se esse documentário, o 2, que o primeiro deve ter mais ou menos uns 2 ou 3 anos que foi lançado. 2022. Esse documentário nunca poderia ter sido lançado em janeiro do ano passado. Porque a gente não estava tinha preparado. energia. É mais do que o ser humano não está preparado. A energia do planeta, no sentido dos dominadores, não permitiria que isso acontecesse. Que isso fosse disclosure. Claro, que isso fosse divulgado. A ideia é que assim, não, vamos continuar mantendo isso de uma maneira que ninguém conheça. Uhum. Aí você tem isso. Aí, o caso Varginha, a importância do caso Varginha é o quê? É o caso mais bem documentado extraterrestre da história desse planeta. Não tem outro caso mais... que passou por rede de televisão, várias redes de televisão, vários jornais, que todo mundo teve acesso às testemunhas, conversou com as testemunhas deram o testemunho delas, falando o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido. Então, assim, várias coisas foram mostradas no primeiro caso e documentadas. Então, assim, você tem o operador do rádio do Siddhartha dizendo que... Eu acho que o nome da organização é Siddhartha mesmo. Se eu estiver errado, peço desculpa a todos, mas eu acho que é isso mesmo. Vamos conferir. E você tem um operador dizendo, não, foi assim mesmo, foi assim que aconteceu, foi assim que essas coisas se rolaram, foi assim... Então, assim, aí ele fala, um avião, ele não pediu solicitação para pouso, ele comunicou que estava pousando. Não era tipo assim, olha, e o avião não tinha sigla nenhuma. Era um avião do exército sem nenhuma letra, nenhuma sigla. Era um avião que não tinha nem o transponder. O avião veio desligado na surdina e avisou, atenção torre, nós somos um avião da Força Aérea Americana, estamos pousando no aeroporto, acho eu que era de Campinas, estamos comunicando a vocês que estão pousando. Pra não eles era tipo assim, lá eu na posso hora... pousar. Não houve comunicação de plano de voo, nada. Os caras chegaram, pousaram na marra. Dada a importância da situação. Porque aí o que acontece? Helicópteros saíram de lá para capturar, pegar os seres em Varginha e levar os seres de volta para Campinas. De Campinas, os seres... Reza a lenda, eu não assisti o documentário 2 todo, reza a lenda que um dos seres ficou em Campinas e um dos seres foi para lá, para os Estados Unidos. O que estava vivo foi para os Estados Unidos. Morreu no caminho, morreu pouco tempo. O que ficou vivo mais tempo, vamos dizer assim. Qual que era a raça desses seres de Eu Varginha? não lembro o nome da raça específica. Eu já me conectei com eles umas 3 vezes, com a raça deles. São seres de muita luz. Muita. É porque nós temos uma mania de julgar as pessoas pelo visual das pessoas. Então, o ser marrom, fedorento, com uma pele oleosa, com 3 protuberâncias na cabeça que lembravam chifres e olhos grandes vermelhos. Todo mundo achou que era o capeta. Porque a gente foi ensinado que o capeta tinha esse visual. E eram seres de um amor absurdo. Absurdo. As meninas que tiveram contato com o ser, as primeiras testemunhas que viram o ser numa distância de 1 metro, o ser escondido, tentando fugir. As meninas ficaram em pânico, mas o testemunho ficou até arrepiado. O testemunho das meninas era assim... Ele sentia mais medo da gente do que a gente dele. Nossa. Você via que o ser estava apavorado. Porque ele sabia que tinha sido derrubado aquela atmosfera. A atmosfera do nosso planeta não é a atmosfera deles, eles estavam morrendo pela atmosfera. Não conseguiam respirar direito. Então, assim, toda a parte fisiológica deles estava destruída. Imagina pega você, te coloca em Marte sem nada e fala assim, se vira aí. Você nem respira. Então, assim, para eles era uma situação extremamente complicada fisiologicamente falando. E eles sabiam que tinham sido derrubados. E você entendeu por que foram derrubados. Você imagina, você está numa missão de reconhecimento. De repente, estoura um pedaço da nave, a nave começa a perder altitude, entra barulho, a nave cai, morre o cara que está pilotando, 2 seres caem, um muito ferido, um não tão ferido, e começa aquela... Vamos fugir, porque o que vai acontecer? Já era. E nessa... tudo acontece. Então, assim, eu não quero nem entrar muito no caso, mas eu estou contando muito sobre o caso do ET de Varginha. A importância que eu dou a esse caso é porque se esse caso não fosse importante, não estava havendo uma audiência no dia 20 de janeiro com todo o governo dos Estados Unidos, inclusive Donald Trump.
para falar sobre Varginha que aconteceu em Minas. Caramba, eles estão vindo, então? Não, eles estão fazendo audiência nos Estados Unidos sobre o caso Varginha, do que libera e do que não libera de informação. Então, a questão aqui é, por que um caso que aconteceu no interior do Brasil, há diversos anos, 30 anos atrás, é de importância para o governo dos Estados Unidos em 2026? E esse documentário não é brasileiro, certo? Não, ele é gringo. É gringo, é americano. Então... E é o melhor documentário que eu vi até hoje sobre o caso Varginha. Já vi vários. Não posso dizer todos, mas assim, eu já vi quase todos. O documentário do Jamie Foxx é indubitavelmente o melhor de todos. Indubitavelmente. Antes de fazermos nossa oração, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal Espiritualidade na Tela. Assim você continua acompanhando nossos vídeos e caminhando junto nessa jornada de luz e despertar interior. Agora, feche os olhos por um instante. Senhor, que tua presença envolva este coração que escuta neste momento, que toda angústia se transforme em calma, que toda dúvida encontre direção e que cada passo seja guiado pela tua sabedoria divina. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, trazendo proteção, serenidade e esperança para o novo dia que virá. Que a tua luz nos acompanhe sempre e que o amor seja o caminho que nos une. Amém. Obrigado por assistir ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já. Talvez você não esteja perdido. Talvez apenas distante de si mesmo, distante da calma, da clareza interior, da sensação de estar em sintonia com a própria vida. O despertar não acontece de fora para dentro. Ele começa quando você silencia e escuta. O Caminho do Ser Iluminado é um audiobook criado para conduzir você a um reencontro profundo consigo mesmo, despertar a consciência, harmonizar mente, corpo e espírito e fortalecer a conexão com sua intuição e propósito. Um conteúdo para ouvir com presença em um momento de paz, permitindo que cada palavra traga consciência, equilíbrio e luz para a sua jornada interior. E por tempo limitado, este audiobook acompanha bônus especiais para aprofundar ainda mais esse caminho de autoconhecimento. Tudo isso por apenas R$ 19,90. As informações estão na descrição.